comerciais? Olha, do primeiro consumidor que está fazendo a primeira compra pela internet, a primeira vez que ele compra pela internet, mais de 60% é a classe que a gente define de baixa renda, ou classe C, como vocês queiram, que são famílias de até R$3.000. Mas a gente sabe que, de uma forma geral, quase 50% das vendas, de uma forma geral, é composta por essa categoria de público, tá? Baixa renda. O novo consumidor é 60%, mas de uma forma geral, metade é classe C. E os outros 50% dividido entre classe A e B. Isso, exatamente. Pedro, você falou que 80% mais ou menos dos pagamentos são feitos por cartão de crédito e boleto. Quais são as outras modalidades que estão crescendo com relação ao meio de pagamento que o consumidor está escolhendo aí? Bom, o que cresceu bastante comparativamente este ano em relação ao ano passado foi o próprio boleto. Muitas lojas, para fazer caixa, ofereceram descontos para pagamento à vista, algumas 15% de desconto, então se alavanca a venda através de boleto. E outros meios de pagamentos são pagamentos para conta entrega. Tem loja que aceita até dinheiro, então o portador que entrega o produto leva dinheiro, leva cheque. Algumas lojas aceitam os próprios vales de alimentação, ticket de restaurante, quando vendem alimentos pela internet. O próprio meio de pagamento que ainda é incipiente via celular, tá? Mobile payment. E os próprios transferências eletrônicas dos bancos, entre os bancos. Os bancos já desenvolvem uma plataforma de tecnologia de pagamento própria. Então, isso compõe aí os 100% de pagamento. O boleto você ganha quanto é? Boleto, depende do mês, participa entre 10, 12% das vendas. Mas aumentou muito? Ele aumentou, não tem um número aqui, mas aumentou. Tá, aumentou mesmo. Com essa promoção de pagamento com desconto, alavancou venda através de boleto. Queria só voltar na questão do tanto comentário, acho que no início do ano, então as vendas à vista em 3 meses, elas aumentaram. Né? Eu queria ter uma ideia de quanto estava aquele período e quanto está agora. Eu não tenho aqui, tá? Infelizmente, a gente tem um monte de informação. Imagina vocês 7 milhões de questionários. Podemos fazer cruzamentos das mais diversas formas possíveis. Quando nós fazemos as palestras, a gente apresenta esse tipo de informação, ou numa necessidade especial, ou quando nós vendemos relatórios, obviamente, nós somos uma empresa que trabalhamos fortemente com relatórios de mercado. Posso pedir para a Bia levantar para você e te passa essa informação depois, não tenho nem de cabeça isso. Mas em relação Aumentou. ao alongamento, também está ok, 12 vezes? Não, 12 vezes é o limite. Na verdade, teve loja que até estendeu por 15 vezes quando o consumidor pagava com determinado cartão Private Label. Então, utiliza o nosso cartão, que a gente estende até 15. Mas a maior parcelamento mesmo é acima de 10 e 12, tá? 6 vezes são os parcelamentos mais utilizados. Você falou nesse primeiro semestre, as vendas foram puxadas muitos itens ligados ao IPI, né? Na medida governamental. Você acha que no segundo semestre, mesmo com as datas mais importantes do comércio, esses itens vão continuar? Porque há a expectativa também de que essa redução acabe. E não sei se de repente for uma antecipação de compra. O que vocês estão achando disso? Quando a gente olha a venda de veículos que não estão nesses números aqui, a gente percebe que quando existe aquela expectativa do IPI voltar à normalidade, as pessoas realmente antecipam a compra de produtos. Aí no mês seguinte vai manter, as vendas caem. Foi o que aconteceu em julho em relação a junho. Em termos de linha branca, a gente via que tinha uma demanda reprimida, que as pessoas compraram, aproveitaram mesmo esse momento, mesmo em detrimento dessa crise, da incerteza no mercado. No segundo semestre, a gente ouve as notícias que o governo deve manter, deve fazer de uma forma gradual, para voltar aos patamares anteriores. Em termos de lojas efetuando vendas parceladas, essa é o ritmo desse mercado. Esse mercado ganha musculatura toda vez que ele financia em 6, 10, 12 vezes sem juros. Então, se depender das lojas, muito provavelmente isso vai se manter ou até mesmo ser estendido. A gente vê que
a concessão de crédito já voltou à normalidade, está diminuindo já a inadimplência, tá? E os consumidores com o segundo semestre, a partir principalmente de setembro, outubro, novembro, com a entrada de 13º, mantém aí o aquecimento das vendas e deve continuar assim no ritmo aquecido. Você acha que essa participação de 9% vai ser alta? Creio que não. Creio que essa participação de 9%, a gente fez uma avaliação lá na EBIT, esse número foi o ápice, né, dessa categoria do setor. Mantém forte, mas provavelmente nas nossas análises isso não deva ultrapassar agora os 9% que atingiu esse ano, esse primeiro semestre. Oi. Você respondeu para a Casa Bahia, eu senti se você foi afirmativo, tipo, dá para perceber que a da Casa Bahia movimentou positivamente, aumentou o volume dos bens varejistas, ou não dá para fazer essa análise? Bom, as nossas análises nunca individualmente a gente vai falar de player. O que eu posso te dizer é que com a entrada de um grande varejista, o mercado todo se reposiciona. Em termos de investimentos, as lojas se preparam para... Na verdade, existe uma grande competição nesse setor. Então vai entrar uma loja, as outras lojas também se preparam para a entrada desse cara. Então ela aumenta a quantidade de ofertas, aumentam as promoções, e o consumidor percebe que está tendo aí uma grande oportunidade para ele fazer bons negócios. Tá? Sempre a entrada de um grande player traz para o mercado novos consumidores, isso a gente vê também. Aquele consumidor que tinha receio de comprar, mas confia numa determinada marca e que começa a receber através das campanhas publicitárias cruzadas. Né? Então você vai na TV, tem lá o endereço do site. Você vai dentro de uma loja, você pega um folheto, tem o endereço do site. Você recebe a fatura do cartão, tem o endereço do site. Isso obviamente vai alavancar vendas pela internet e trazer novos consumidores para a internet como um todo, não somente para aquela loja. Pedro, eu gostaria só de complementar. Tem um indicador, ele não está aqui colocado, mas que reflete o grau de maturidade do comprador digital. Né? A Câmara Enet ela tem um sistema de recebimento de reclamações de usuários, de e-consumidores. E então, nós já estamos no 8º mês de declínio destas reclamações, ou seja, há uma sinalização clara de um amadurecimento do e-consumidor. Ele já escolhe marcas confiáveis, ele já escolhe formas de pagamento que o preserve de riscos futuros, e nós inclusive temos um movimento Internet Segura que tem um capítulo somente para tratar, né, do e-consumidor. E há um declínio, acredito que não tenha nada a ver com a crise, porque os números são consistentes, eles cresceram mais que nossa expectativa, e tem a ver sim com o movimento de entrada de novos players, porque quando entra uma nova marca, ela traz confiança para o comércio eletrônico, né? E a entrada de vários, não só a Casas Bahia, mas o próprio Carrefour, o próprio Walmart, a entrada de vários grandes players, terminaram aprimorando o modelo de compra do consumidor. E isso tem resultado em um decréscimo vigoroso, não é um decréscimo discreto, no número de reclamações de compras online. Eu tenho esse número, só para complementar, Manuel. A gente tem o índice EBIT, Movimento Internet Segura, que mede o índice de confiança do consumidor. Ele atingiu agora em julho 86,2% de pessoas confortáveis com as vendas pela internet, e foi o maior índice atingido. Esse índice ele começou a ser veiculado agora junto com a Câmara no primeiro semestre, mas a gente acompanha isso há muito tempo. Então foi o maior índice de todos os tempos. Nunca antes na história desse país, do e-commerce, a gente atingiu um índice assim. Quanto é que estava o ano? Só corrigindo, 87,02, corrigindo, gente. Quanto é que estava o ano? Você tem aí? Em janeiro estava em 85,8. 85,8. Vocês acompanham desde quando? Lá na EBIT a gente tinha tem um acompanhamento já histórico desde 2001. Em 2001 esse índice chegou a ser 78%, primeira medição nossa. Só para vocês terem uma ideia de como isso vai evoluir. Uma coisa, como é que funciona a questão da substituição tributária
o e-commerce, que tem algumas varejistas aí que estavam reclamando que a entrada em vigor desse regime que começou a cobrar o ICMS lá na cadeia, acabou levando os preços lá no varejo. E como é que funciona porque eu vejo que parece que os preços na internet eles têm uma tendência de ter uma queda maior do que no varejo físico, né? Como é que funciona essa cobrança de substituição tributária no comércio eletrônico? Algumas empresas, elas montaram seus centros de distribuição fora das grandes cidades, dos grandes centros, tá? Mais precisamente em Tocantins, por exemplo, em Palmas. Várias lojas virtuais montaram suas operações lá porque tiveram incentivos tributários, incentivos fiscais. Isso fez com que essas empresas pudessem ter um ganho maior, uma margem maior e repassaram isso muitas vezes para os preços dos consumidores finais.